Olá, gente. Espero que vocês tenham feito as atividades que colocamos. Nós temos as atividades aí e as primeiras nós temos sobre modos e tempos verbais e nós vamos à correção da primeira questão e eu peço a vocês que compartilhem com os amigos, né, com o nosso trabalho. Compartilhem, porque o YouTube vai entender que é um trabalho relevante, são questões relevantes que você precisa aprender para ser aprovado. Meu nome é Heloísa e vamos à primeira questão. Nós temos aqui, eu vou ler, com o presente investimento, levaremos 20 anos para chegarmos ao nosso objetivo. A forma verbal destacada encontra-se conjugado no. Então, ele quer saber aqui a forma verbal conjugado. Vamos pegar aqui, destacar, chegarmos. Ó, opa, chegarmos. Aqui eu tenho as opções: é o futuro subjuntivo, infinitivo impessoal, futuro do indicativo, ou infinitivo pessoal. E aqui nós temos a questão AE. Vou colocar aqui embaixo, que é o lugar dela, né? Isto, presente do subjuntivo. Quando eu olho a questão dessa, chegarmos, tá vendo? Vai estar o que ainda indicando o que se está no modo indicativo, no modo subjuntivo. Para chegarmos, tá vendo? Nós temos aqui duas opções que eu poderia ver, que é subjuntivo, tá vendo? Ou eu tenho a opção também aqui, infinitivo. Quando eu chegar, tá no futuro, ó, quando eu chegar, quando tu chegares, quando ele chegar, quando nós chegarmos, ó, chegarmos. Quando. Então vamos aqui. Quando, então vai estar o quê? Subjuntivo. Será subjuntivo. Ou também eu tenho aqui, o que você olha, eu tenho para. São duas opções que eu conjugo o verbo, que eu posso falar para eu chegar, para tu chegares, para ele chegar, para nós chegarmos. Olha só, eu tenho as duas opções. Agora, uma coisa importante, se eu tenho ou será o futuro do subjuntivo, ou ele vai ser o quê? Infinitivo pessoal. Chegar. Quando, ó, para eu chegar, aí eu entro já, olha, tá vendo? O infinitivo pessoal. Então eu tenho as duas aqui. Porque para chegarmos, ou quando ou chegarmos, então vamos aqui, eu vou eliminando, ó. Eu vou eliminar isso aqui. Tá vendo? Presente, olha, aqui ele está falando presente do subjuntivo. Ou infinitivo ou futuro do subjuntivo. Quando eu chegar. E o presente do subjuntivo, eu conjugo o chegar. Olha, o chegar no presente. Vou colocar aqui. Eu posso colocar aqui, ó. Que eu chegue. Que tu chegue. Ou talvez, né, ele chegue. Tá vendo? Então, não vai ser o presente do subjuntivo, porque o quando o verbo é de primeira conjugação, chegar, eu troco pela desinência o que? E. Não é isto? Então, que eu chegue, ou talvez, né, que eu chegue, ó. Então, tá errado aqui. Essa aqui já vou tirar fora. Então, eu tenho aqui o futuro do indicativo. Não é. Tá vendo? Não é futuro do indicativo. Infinitivo impessoal também não é. Então, eu tenho as opções aqui. Quando eu tenho infinitivo pessoal, eu falo para eu chegar, né? Para tu chegares, para ele chegar. Para nós chegarmos, é o que está aqui, ó. Para chegarmos. Futuro, tá vendo? Infinitivo impessoal. Quando eu tenho o futuro do subjuntivo, quando eu chegar, quando tu chegares, quando ele chegar. Agora tem uma coisa aqui, olha. No subjuntivo, o que que eu tenho no subjuntivo? Eu tenho alguma raiz de quê? De
de dúvida. No caso aqui, tem raiz de dúvidas? Aqui não tem raiz de dúvida. Quais são as raízes de dúvida que eu posso ter? Eu tenho, raiz de dúvida eu tenho o se, eu tenho o talvez, ó. E aqui eu tenho para chegarmos ao nosso objetivo. Então eu não tenho aqui que seja futuro do subjuntivo, mas que seja sim infinitivo pessoal. Então a resposta correta é esta. E eu tenho para chegarmos. Infinitivo pessoal é a resposta correta. Vamos à segunda? Segunda questão que está dizendo. Também está mostrando e falando aqui sobre tempos e modos verbais, gente. Então vamos ver aqui. Um objetivo está falando em todas as alternativas, as formas verbais destacadas estão conjugadas no modo indicativo. Já está dizendo que está no modo indicativo, exceto, então quer dizer, tem uma que não. Então vamos ver? Olha, que ajudem. Gente, aqui já tem uma que nós vimos ali em cima, o que, ó, subjuntivo, tá vendo? Já deixa uma raiz de dúvida, não afirma. E aqui eu tenho ele, ó, o que? Olha, na primeira, ajudem, o verbo ajudar. Ajudar é um verbo de primeira conjugação. No subjuntivo, no presente do subjuntivo, esse verbo, eu vou tirar essa desinência e acrescentar a desinência e. Que eu, ó, ajude a ajudar, para que eu ajude, que tu ajudes, que ele ajude. Ó, que eles ajudem, medicamentos que ajudem, tá vendo? Aqui eu tenho subjuntivo. Então, esta aqui já é a primeira resposta correta. Conseguiríamos, olha, tá futuro, conseguiríamos. Isso aqui é o quê? É o indicativo, mas está no tempo futuro, ele está no futuro do pretérito. Conseguiria, conseguirias, conseguiria, conseguiríamos. Ó, esse aqui está no futuro. Então, nós temos que esses todos aqui, se eu já encontrei a primeira, estão todos disse, ó, presente. Tá vendo? Todo indicativo. Então, nós temos aqui a primeira questão, onde que nós temos aí, né, exceto esse que está no subjuntivo. Sabendo que os tempos do modo indicativo são modos, né, verbais que indicam fato certo, positivo, ó, disse, ó, tá vendo? Se defendem, conseguiríamos. Então, nós temos aqui a segunda questão, que é a letra A. Espero que vocês tenham conseguido fazer as questões e conferido agora com o nosso gabarito. E vamos à terceira questão. Nós temos aí a terceira questão e vamos resolvê-la. Aqui está dizendo, olha, todas as expressões destacadas, vou colocar aqui, todas as expressões destacadas a seguir funcionam como artigo definido. Nós sabemos que artigo definido eu tenho o, a, os e as, exceto. Então vamos ver aqui qual é que não é o artigo definido. Então, exceto aqui, né? Então, bom, os humanos, ó, humanos aqui, eu tenho que eu tenho substantivo humanos e eu tenho os. Ó, os é o artigo definido que está acompanhando. Já está flexionado. Confrontamos os desafios, substantivo, os desafios. Também aqui eu tenho artigo definido. Olha, o que acompanha o substantivo, o artigo acompanha o substantivo e ele flexiona, né, em gênero, em número que nós vimos aqui. Então, é números, olha. Tá vendo? Número quer dizer o que dentro de português? Singular e plural. Então, aqui eu estou no plural, olha.
Então, aqui o substantivo. Agora, olha que interessante aqui, ó. Então, vamos ver, ó. Os que tiveram. Os que. Aqui eu tenho o artigo. O que eu tenho aqui? Só que aqui eu tenho o pronome demonstrativo. O tá como que? Pronome. Ele tá como pronome demonstrativo. O que? Ele está o quê? Está como pronome relativo. Todas as vezes que eu tenho isso aqui, eu tenho que o pronome demonstrativo e o pronome relativo, os quais o quê? Trabalhos, ó. Os quais trabalhos? Aqui eu tenho o pronome relativo e aqui eu tenho o pronome demonstrativo, ou pronome demonstrativo, os, e aqui pronome relativo, exceto que este aqui. Então, o os aqui não está como artigo, ele está como pronome demonstrativo e aqui o que como pronome relativo. E eu tenho aqui, ó, os menos o os aqui é artigo, vamos ver aqui, ó, os habilidosos, ó, menos aqui advérbio, ó, mas eu tenho os habilidosos aqui, substantivo, tá vendo? Os habilidosos, ó, flexiona, ó, em número. Então, aqui eu tenho o artigo e o substantivo. Aqui já está flexionado também, gente, ó, os ídolos, ó, artigo, substantivo. O artigo, ele acompanha o substantivo. Então, nós temos a questão 3 resolvida, uma questão fácil, né, gente? Mas vamos à próxima questão. Gente, continuando a quarta questão, nós vamos ver agora, vamos ver aqui, está falando a expressão que indica o modo da ação verbal se encontra. Vamos ver a ação verbal que está dizendo aqui. Então, eu tenho um verbo que é uma de ação de movimento. Então, vamos ver aqui. É realmente espantoso. Eu tenho um verbo aqui, ó. É. Só que esse verbo aqui é um verbo de ligação. Não é verbo de ação, de movimento. Olha, tá pedindo ação verbal. Então, o verbo aqui é um verbo de ligação. Vou colocar aqui, né? Ligação. Um verbo de ligação. E aqui eu tenho, né, um advérbio. Realmente espantoso. Você precisa entender que a banca, ela já coloca aqui o advérbio mente, onde que você já vai encontrar e achar que todos que advérbio terminado em mente é de modo. Olha, às vezes você tem que olhar o contexto, especialmente, certamente, individualmente, unicamente. Então, muitas vezes você tem que ter essa percepção. E a banca sabe disso. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho o que? Espantoso. Espantoso aqui é o quê? É um adjetivo. É um adjetivo. Só que esse adjetivo aqui, eu tenho aqui o realmente, o advérbio, ele se relaciona, sim, ele indica circunstância, e ele se relaciona com o quê? Com o adjetivo, com o próprio advérbio, com o verbo, né? Então, nós temos aqui, mas ele está pedindo o quê? O verbo que tem uma ação verbal, esse verbo não é, esse aqui é o verbo de ligação. Então, vamos ver esse aqui, o verbo aqui, ponderar. Olha, aqui eu tenho o verbo. Um verbo que expressa uma ação. Ponderar situações individualmente, ó, mente. Olha aqui, gente, só que eu tenho aqui esse verbo, como sendo um verbo de ação, ele se relaciona-se aqui, ó. Mas aqui antes eu tenho o quê? Eu tenho antes, pertinho, eu tenho um substantivo. E o verbo aqui, ele, como eu tenho advérbio aqui, o advérbio ele não se relaciona com quem? Com o substantivo, gente. O advérbio não se relaciona com o substantivo. E aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o substantivo, olha, e coloco aqui. O substantivo situações, ponderar, ó,
Ponderar, eu posso pegar aqui e colocar assim, ó. Deixa eu colocar aqui à frente. Ponderar, ó, de maneira, né? Ponderar de maneira, ponderar, por exemplo, de modo, olha, vai ser o que o advérbio aqui? Individual. Eu posso falar ponderar de maneira, ponderar de modo individual. Individualmente. Então, este aqui, sim, onde que eu tenho ação verbal, né? E eu tenho aqui o advérbio, porque ele mantém, sim, uma relação verbo com advérbio. E eu tiro, substituo esse aqui, colocando à frente, que é o substantivo, situações. Então, nesse caso, eu tenho que muitas vezes olhar o contexto para eu fazer corretamente. Está pedindo ação verbal. Agora tem formigas, certamente são inteligentes, só que eu tenho que, olha, advérbio, realmente, mas eu tenho aqui, ó, são, verbo. Eis que são é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, ó, são, elas são, formigas são. Então aqui também não tem uma ação verbal, eu tenho um verbo de ligação nesse caso aqui também. Aí eu encontro aqui. Então, gente, eu vou olhar logo, vou eliminando, olha. Não tem. Aqui eu olho, outra aqui, olha, vou eliminar logo essa aqui. É verbo aqui também. Verbo de quê? Ligação. Verbo de ligação, que eu tenho o verbo, que é igual ao verbo ser. Agora eu tenho aqui, especialmente, ao atuar, eu tenho advérbio. Agora que eu tenho essa expressão ao, ó, atuar, todas as vezes que eu tenho ao ligada, que é um verbo no infinitivo, eu vou lá porque, olha, estou falando que sobre oração subordinada adverbial. Olha, quando eu tiver ao atuar, quando é verbo no infinitivo, tá vendo? Eu vou lá para as orações, o quê? Oração subordinada adverbial. Indica que tempo, olha, aquela oração reduzida, oração subordinada adverbial reduzida, olha, eu tenho aqui. Tá no quê? No infinitivo. Se tá no infinitivo e tem essa expressão ao, você tem lá, então o quê? Eu posso, inclusive, trocar aqui para o quando. Quando é o quê? Um advérbio. Quando. Então, se eu tenho advérbio aqui que está com outro advérbio, olha, eu não tenho aqui o que está pedindo essa ação verbal. Tá vendo? Então, essa aqui também eu tiro ela. Ó, já vou eliminar esta aqui. Aqui eu tenho até então o quê? A letra B. E esta aqui eu tenho o quê? Verbo de ligação. Então, esta é a nossa questão resolvida aqui, de maneira, né, e de modo individual, né? Ponderar individualmente, de maneira, né, individualmente. Muito bom, gente. Espero vocês que tenham feito, tenham pensado e tenham conseguido realizar esta questão. Muito obrigada.